noite, gente. Tudo bem? Estou bem feliz de estar aqui para falar um pouquinho para vocês da numerologia desse ano. Então, vamos lá, né? A gente sabe que o yoga, a yoga terapia trabalham muito com autoconhecimento e a numerologia também não vai muito longe disso. A numerologia, o tarô e diversas outras terapias, né, alternativas, vão nos trazer muito para esse caminho de se conhecer melhor, né? E aí esse ano que está começando, 2022, ele é regido pelo número 6. Mas antes de falar um pouquinho do número 6, da numerologia, eu queria explicar para vocês o que é a numerologia, né? Da numerologia, a gente fica essa sabedoria, né, de que todos os seres escolheram nascer aqui nesse dia, nessa data de nascimento, nesse momento da humanidade, por algum motivo, né? Então, tudo que aconteceu desde o início da sua vida tem um motivo de ser. Você é exatamente assim porque você escolheu passar por essa experiência. Então, isso nos traz, assim, um certo conforto e, ao mesmo tempo, a gente vê que a gente tem alguns aprendizados, né, para lidar aqui durante essa existência, né? E, através da numerologia, a gente consegue ter um mapeamento muito interessante de diversas questões que a gente observa na nossa vida, assim, em diversas áreas da vida. Muitas vezes, quando a gente faz um mapa numerológico, a gente entende que tem uma área da vida, algumas situações se repetem, ou porque a gente coisas que podem ser positivas e, às vezes, coisas que a gente pode melhorar e equilibrar. E a função da numerologia não é ser determinista, esse aqui é teu defeito e você tem que aceitar, não é isso. A visão da numerologia é que você tem esse potencial ali, essa área ali que você pode desenvolver, sempre trazendo você para o caminho do meio. Então, é muito interessante quando a gente observa isso com clareza, muitas coisas na nossa vida parecem fazer mais sentido e a gente começa a trilhar uma caminhada na vida mais consciente, né? Então, eu super recomendo, assim, porque a numerologia, ela vai também te trazer não apenas os padrões que você repete, mas te ajudar a entender qual que é a tua missão aqui, né? A missão que você escolheu para vivenciar, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho, né, desse ano de 2022, tem 3 números 2, né? Então, traz, assim, uma certa noção, assim, de parece uma repetição, né? Mas a gente vai falar mais especificamente do número 6, que é a soma do 2022, tá? Então, antes até de começar a falar, gosto de explicar que a gente está falando do número 6, que é o que vale para todos, né? Todo mundo está no ano de 2022. Mas a tua numerologia pessoal, ela vai influenciar em como você encara essa energia que está fluindo por toda a sociedade, por todo o planeta Terra, né? Então, o planeta todo está vibrando nessa frequência e como que você se conecta com ela vai depender muito dos teus números. Né?
é bem importante observar aonde você tem os 6, né? E observar que tudo isso que eu vou falar, fica bem atento. Mas para quem não tem os 6 na numerologia, também vai estar, o planeta todo está vibrando, né, nisso. E vamos aí, ao longo da nossa conversa, descobrir como que isso vai influenciar cada um de nós, tá? Então, o que significa esse arco de luz? A gente sabe, assim, que o sexto chakra, ele está super ligado à nossa intuição, à nossa glândula pituitária, aos processos mentais, à nossa visão, né? O quanto que a nossa mente permite ver algumas coisas. Então, abertura da mente, né? Também o arco de luz tem toda essa a questão também, mas a gente entende que como uma área da consciência, ele é um campo magnético que a gente tem ao redor da mente. Nas mulheres, ele tem mais ou menos um formato assim, e nos homens, ele é mais centrado, assim, mais próximo da cabeça. E aí, né, isso rege todo o campo dos pensamentos. Tem muitos autores, né, que falam que não existe pensamento que seja nosso. Os pensamentos são de todos e pairam por aí. Quem se conecta com eles consegue muitas vezes ter, quando tem essa mente aberta, tem essa mente clara, consegue ter percepções melhores até do ambiente onde a gente circula. Isso afeta a nossa capacidade de enxergar e entender o ambiente onde a gente está também. Mas falando um pouquinho mais desse ano, então, como eu disse, né, o 6 está regendo todo o planeta, toda a sociedade, né? Então, isso pode, a gente vai falar aqui das características do número 6, entendendo assim que a gente pode estar num momento bom, com a numerologia, todas as áreas da consciência em bom funcionamento e sentir que tudo isso que a gente vai falar aqui hoje é algo que vai estar fluindo ainda mais nesse ano. Ou a gente pode sentir também que às vezes é justamente o teu desafio nesse ano. Você pode às vezes sentir que esses assuntos do número 6 vão estar te pressionando de fora para dentro, ou às vezes você pode sentir também que você está tendo essa necessidade e gerando ali um conflito com o externo. Mas vamos conversando e aí você vai observando, porque cada um tem uma vivência, cada um tem um karma, cada um, como eu disse, está aqui porque tem as suas coisas para vivenciar, tá? Então, o número 6, ele é um número que normalmente remete muito a trabalho, a serviço, né? Então, até falei para algumas pessoas com quem eu atendi no começo do ano agora, que é um ano de muito trabalho, né? De muito serviço, onde as pessoas normalmente entram assim numa vibração realmente de trabalhar, de servir, de se ocupar, né? E é bem provável que muitas pessoas se sintam realmente muito ocupadas. Eu, pelo menos, no começo parece que o ano já começou com muitas ocupações, né? E várias pessoas com quem eu conversei também relataram isso. Desde o dia 3 de janeiro já está todo mundo super ocupado, várias coisas acontecendo. Então, uma das tônicas desse ano é essa sensação, assim, de sentir que você está servindo, fazendo, trabalhando muito, se mantendo muito ocupado. E aí é importante a gente trazer uma reflexão, né? Primeiro, que não quer dizer necessariamente que está ocupado, que está trabalhando, esse trabalho, esse serviço seja obrigatoriamente o trabalho que te paga no final do mês. Às vezes pode ser alguma outra ocupação que você tem, alguma outra área da tua vida que está te demandando essa energia de serviço mesmo. E um outro ponto para repensar aqui é que é importante, né? Quando a vida pede, realmente a gente tem que pôr a mão na massa, mas é importante a gente se permitir momentos de descanso, né? A gente vai falar um pouquinho mais da mente daqui a pouco, mas é importante a gente perceber que quando a gente está muito envolvido em ocupações,
às vezes a gente não dá tempo para a gente, e isso afeta muito tanto a qualidade daquilo que a gente está fazendo, quanto nos afeta fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então, é sempre importante. Eu sempre costumo falar, assim, que é uma orientação que o Kundalini Yoga traz, assim, né? Principalmente para as mulheres, né? Como tendem a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? É muito importante parar de vez em quando para simplesmente não fazer nada, simplesmente se observar, simplesmente observar seus pensamentos, né? Nem que você pare por 2 minutinhos ao longo do dia, no meio da manhã, no meio da tarde, no meio da noite, né? Para se observar, se reconectar com você mesmo, tá? Esse é até uma recomendação, né? Que a gente pare a cada 2 horas, pelo menos, para respirar, para relaxar os olhos, para relaxar a mente, né? Se reconectando. Tenho certeza que se você fizer isso, você vai sentir diferença quando você retomar o que você está fazendo, tá? E aí uma outra questão para olhar também, quando a gente fala de trabalhar, de servir, é que a gente pode também se questionar sobre o que eu estou servindo, né? O meu trabalho, o meu esforço, a minha ocupação está a serviço do quê? Né? Então, quando a gente fala que 6 é um número de trabalho e de serviço, ele propõe uma noção assim de servir ao próximo também, de servir ao bem maior, né? E muitas vezes a gente está muito ocupado só em coisas do nosso próprio ego, né? E aí vem essa reflexão, assim, o meu trabalho, o meu serviço, ele está a serviço do quê? Está a fim de chegar em que ponto, né? Então é importante de vez em quando parar, refletir sobre isso, e às vezes a gente pode perceber que a gente precisa de novas estratégias, ou não, né? E o que é importante é estar servindo com o coração, tá? E aí, pensando assim, nessa coisa de servir, o 6, ele pode trazer também essa energia de que a gente possa estar sendo demandado por outras pessoas, de que outras pessoas estão demandando nosso tempo, nossa atenção, e às vezes essa ocupação pode ser em servir outras pessoas, né? E aí cabe você verificar aí, né, a serviço do que eu estou. E aí, um outro detalhe, né, que muito se fala sobre o número 6, é que ele é um número ligado à família, né? Então, pode ser um ano assim que a tua própria família te demande mais atenção, ou pode ser que a tua própria família seja quem vai te dar o conforto e o descanso que você precisa. Então, normalmente, assuntos familiares estão bem em alta nesse período de número 6, né? E aí, às vezes, quando a gente fala assim de trabalho, serviço, a gente pensa assim, é um ano bom para investir, financeiramente falando. E aqui, quando a gente fala no número 6, a gente entende que trabalho é uma construção e que a gente pode investir sim, mas investir no tempo com a família, com as pessoas que a gente ama, e também no tempo com nós mesmos, no tempo com o nosso próprio silêncio. Isso é super importante no ano 6, tá? Outra questão que é bem, que se fala muito do número 6, porque quem tem número 6 na numerologia tende a ser muito justo, né? A gostar muito da justiça. Então, se fala que o número 6, ele traz assuntos de justiça também. Assuntos de justiça, ou também, pensando, voltando ali, falando um pouco de família, é um ano que se recomenda, assim, para aprofundar laços, inclusive, fala-se até de casamentos que são muito prósperos quando acontecem no número 6, ou quando você aprofunda laços com pessoas que você ama. Então, tudo isso é bem interessante de olhar. Agora, lembra que eu falei da saúde, né? Da gente dar um momentinho para a gente, né? Nesse ano de muito serviço, de muito trabalho.
é bem importante a gente observar que a gente não pode deixar a nossa saúde, o nosso autocuidado de lado. Então, tem duas questões assim com relação à saúde que no ano 6 são bem importantes, tá? Primeira delas é autoestima, tá? Quando a gente está vivenciando um ano que a soma dá 6, o número 6 ele tem uma questão com a beleza, assim, de gostar do que é belo, né? Essa coisa da visão, né? De gostar da beleza, ou querer se sentir belo, ou ter vergonha se não tiver tão energizado esse número, quando a pessoa tem ele na numerologia. E aí, a autoestima é um ponto importante para a gente falar quando a gente está vivendo um ano desses. A autoestima, ela influencia muito na nossa saúde física, né? Tem várias outras questões que influenciam, mas a nossa autoestima é algo fundamental, porque naturalmente a gente se sente mais forte quando a gente acorda se sentindo bem, né? Quando a gente aceita, né, e se aprova, a gente se sente bem, né? Então, isso fortalece as nossas energias. Então, é bem importante a gente olhar para isso também, cuidar da nossa autoestima. Como eu falei lá no começo, cada um, dependendo da numerologia que você tem, do momento que você está vivendo, cada um vai encarar isso de um jeito diferente. Pode ser que você se sinta cobrado externamente por isso, ou pode ser que você queira melhorar isso e não saiba como, ou pode ser que seja um ano que você está ok com isso, que a sua autoestima vai estar lá em cima. Então, para cada um, vai afetar de uma maneira diferente. Outra questão também que é muito importante, falando de saúde, né, é a gente reconhecer o poder da nossa mente, né? A autoestima, ela muitas vezes não, com certeza, ela está super ligada à qualidade dos nossos próprios pensamentos, das nossas resoluções internas, do quanto a gente aceita os nossos processos internos, né? E o 6, por estar aqui, né, nessa região dos pensamentos, né, nessa região mais ligada assim, a esses processos mentais mesmo, ele tem muito a ver assim, com essa força do pensamento, né? A gente costuma falar no yoga assim, que é bem importante fortalecer esse campo magnético da mente para a gente não ser influenciado por questões externas, para a gente não ser influenciado por opiniões externas, né? Essa região forte e luminosa faz com que as nossas ideias, que a gente acredite nas nossas próprias ideias, né? E que a gente confie na gente mesmo, isso é super importante. A mente, ela tem um poder imenso, e aí o 6 propõe que a força da nossa própria mente afeta a nossa imunidade também, né? Então, pensa assim no quanto os teus pensamentos, o quanto aquilo que você está o tempo inteiro, né, repetindo quase que como um mantra mentalmente afeta a tua saúde. A gente não está falando que fatores externos não possam nos afetar, assim, pensando em saúde física mesmo, mas o quanto a gente responde a isso está muito ligado à nossa forma de pensar, de vivenciar as coisas. Então, é importante ter essa mente clara, né, focada, nessa região, esse campo magnético forte. E a mente, falando mais agora sobre a mente, né, eu falei lá no começo, assim, dessa coisa da mente aberta, da nossa capacidade de abrir a mente, né? E até da própria visão. Existem muitas coisas que normalmente a gente não vê ou não tem clareza sobre algum assunto porque a nossa mente está fechada para aquilo. Então, é uma outra reflexão interessante para a gente fazer nesse ano também, sobre quanto que a gente pode ampliar a nossa capacidade de visão, né? Enxergar que tem algo a mais do que A ou B,
né? Às vezes a gente está olhando para uma determinada situação e a gente está focado só numa coisa, mas às vezes a gente pode olhar para uma situação de um ângulo mais completo, né? E a mente é super poderosa, ela pode nos trazer diversas facetas que nós mesmos ainda não reconhecíamos em nós, né? Então, essa abertura da mente, né, é um processo bem interessante. Eu falei também ali da glândula pituitária, voltando ali a falar sobre a saúde, né? A glândula pituitária, quando a gente tem, olha assim para o ser humano, para todo o sistema glandular, né? Ela é uma glândula fundamental para o funcionamento de todas as outras glândulas que a gente tem no nosso corpo. Então, quando a gente trabalha o sexto chakra, né, desenvolve, né, essa capacidade de lidar, né, com a intuição também, a gente está fortalecendo essa glândula. E ela precisa estar funcionando bem, porque ela afeta todo o corpo. Até tem alguns autores que falam que essa glândula é o comandante, né? Ela é a mestre das glândulas, né? Porque todo o corpo é influenciado por ela. E aí, né, nesse processo de abrir a mente, de fortalecer a tua autoconfiança, a tua autoestima, a gente tem que olhar também como que está o estado dessa mente, como que a gente lida com a nossa própria mente, né? Então, pode ser um ano, por estar muito, né, conectado com o número 6, pode ser um ano que você sinta mais clareza mental, mais foco, mais capacidade de concentração, ou dependendo da tua numerologia, do seu momento, pode ser que sintomas como ansiedade, medo, procrastinação, pode ser que isso se agrave. Então, tudo vai depender do que você está vivendo. E como eu falei lá no começo, a numerologia ela não quer te falar assim, você vai sofrer disso. Não, a ideia é a gente olhar para isso e ver o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode fazer efetivamente para ampliar essa consciência, para trazer mais clareza mental, né? Porque todo esse processo de entender a numerologia é para nos trazer sabedoria, para nos permitir aprender mais sobre nós mesmos, né? E aí, assim, sou meio suspeita para falar, né? Mas duas coisas, né, que ajudam muito nesse processo de você aprender a lidar melhor com a tua mente, de você ter mais clareza mental, práticas de yoga e de meditação, né? Então, como eu disse, eu sou suspeita para falar, não só porque eu sou professora, mas eu sou professora porque eu vivenciei isso na minha própria vida. Quando eu comecei a fazer yoga, eu tive um estado de clareza mental que eu nunca tinha tido antes na minha vida inteira. Então, foi realmente transformador para mim, por isso que eu indico para todo mundo e ensino todo mundo, né? Então, se você sente aí esses males da mente agitada, né? Às vezes vai ser difícil você parar um minutinho e não fazer nada, como foi aquela dica que eu dei lá no começo. Para um minutinho só, relaxa os olhos, relaxa a mente. Se você não tem esse hábito, se você tem dificuldade de lidar com a tua mente, talvez seja muito difícil. E aí eu sugiro, né, você testar aí algumas práticas de yoga, de meditação, que vão te ajudar a trazer isso para o teu dia a dia. E essa mente clara, objetiva, focada, ela não é só no momento que você está fazendo uma prática, não é só no momento que você está numa meditação. A ideia é que isso se propague para todo o teu dia, para toda a tua vida, né? A gente, no yoga, na meditação, a gente está treinando o estado de mente que a gente quer ter ao longo da vida, né? É um treinamento para a vida mesmo. Um outro ponto, assim, já fazendo um gancho com yoga e meditação,
é que o número 6 ele é muito conectado com a espiritualidade, com essa conexão com aquilo que é atemporal, né? Com aquilo que é além disso que acaba um dia, né? Então, quando a gente começa a ter um pouco mais de domínio, né? Não é um domínio de forçar a mente alguma coisa, mas quando a gente começa a ter mais clareza sobre as coisas, a gente vai se conectando com a sincronicidade das coisas, né? Aliás, a sincronicidade, ela é apenas uma super observação de fatos que são sincrônicos o tempo inteiro, tudo está conectado, né? Aquilo que eu falei, assim, de intuição, né? Está muito forte no ano 6, né? Então, quando a gente tem essa capacidade de observar as coisas com clareza, aquilo que a gente chama de intuição, muitas vezes, não é um fato mágico. Não, é algo que a gente é intuitivo o tempo todo. Todos os seres são intuitivos, só que a gente está com isso bloqueado, porque a gente tem uma mente, muitas vezes, muito limitada. E quando a gente precisa relaxar e, ao mesmo tempo, ter essa clareza para observar as coisas, porque a intuição nada mais é do que conseguir ter uma capacidade de visão tão clara, tão límpida, que as barreiras se dissolvem, né? Então, isso é natural, não é algo místico, né? Todos os seres têm essa capacidade. Olhando assim para, digamos assim, que talvez você não se sinta tão intuitivo, ou talvez o teu número 6, ou alguma coisa na tua numerologia, ou o teu momento de vida, às vezes está meio complexo, pode ser que você não sinta tão forte essa intuição, mas justamente o contrário, medo, mais ansiedade. Então, sempre lembra assim, o que dá para equilibrar, né? O que eu posso fazer para... A numerologia quer me trazer para o equilíbrio, né? Então, o que eu posso fazer para me conectar com essa intuição, com essa clareza? Porque aí o medo, ele vai nos cegando mais ainda, né? E a gente vai ficando mais limitado. E às vezes a gente não entende as coisas, né? Para quem tem muito medo, né? Assim, o 6 ele é um número que quando ele não está energizado, assim, dentro das áreas da consciência, a pessoa sente muito medo das coisas, ou muita necessidade de proteção. Então, é importante, se você é uma pessoa que sente medo, às vezes as pessoas sentem medo e só ficam sentindo esse medo da vida, né? E aí o 6, né, ele vai propor, assim, que você peça proteção, né? Se você sente muito medo, se você não sente essa segurança, se conecta com, né, o que te conecta com o coração e peça proteção. E, aliás, todas as pessoas podem pedir, porque realmente, às vezes, quando a gente não coloca em palavras as coisas, não tem como o universo adivinhar, né? Então, peça proteção. Um outro ponto do número 6 é que ele é muito conectado com a oração também, né? Então, se você tem alguma crença, alguma fé em qualquer coisa que seja, qualquer religião que seja ou não, é bem importante, assim, essa coisa da oração, ou essa conversa mesmo, essa abertura, né, de você pedir o que deseja, falar o que você quer claramente, né, e não achar que só porque você pensou uma hora uma coisa, outra hora outra, né, fica tudo meio no ar, assim. Então, seja claro, seja objetivo, né? E para quem faz orações é bem positivo mesmo. Tanto que normalmente na maioria das religiões, né, quando se faz oração, com um olhar assim para cima em geral, né? Justamente porque a gente está se conectando com a glândula pituitária quando a gente faz uma oração. Então, a gente está ativando justamente a mesma área que a gente está falando aqui, do sexto chakra, né? Bem interessante como culturas diferentes, modos de olhar para a vida diferentes, nos afetam e tem essa intenção que é a mesma, no fim das contas, de vivenciar plenamente a vida.
né? Então, sempre, né, trazendo aí se o teu caso é de pedir em oração, ótimo, aproveita para isso. Nesse momento, você vai estar talvez mais conectado até do que em outros, né? E aí, outra coisa que é bem importante para o número 6 também, é, como eu falei lá no começo, aqueles momentos de silêncio. Você ter pelo menos um momento de descanso, nem que seja 1 minuto a cada período. E assim, é silêncio, é descanso mesmo, né? Às vezes a gente acha que descansar é assistir TV, ver o celular, né? Se permita 1 minutinho por dia que seja, de só fechar os olhos e relaxar, né? Você pode focar o olhar no ponto entre as sobrancelhas também. Tenho certeza que essa interiorização vai ser muito benéfica para você. Estou vendo aqui alguns comentários. Muito obrigada, gente. Agradeço demais pela confiança de vocês estarem aqui. Obrigada. E, assim, se ficar qualquer dúvida, gente, podem ir perguntando aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, depois eu vou deixar essa live gravada. Podem mandar, comentar ali, que eu vou responder. Assim, para a gente entender um pouco melhor de como que esse ano vai afetar a nossa vida pessoal, sabendo, assim, que, né, cada um tem a sua numerologia pessoal, a gente não consegue fazer a numerologia completa de todo mundo aqui. A gente pode, se você quiser, você pode conversar comigo depois, para saber mais de como funciona. Mas a gente vai calcular aqui como que funciona a numerologia individual, assim, da numerologia do teu ano pessoal. Então, assim, nós temos, né, a cada ano, o ano, né, de janeiro a dezembro, é um ciclo para todos. Mas o teu ciclo pessoal, ele começa no dia do teu aniversário e vai até o próximo. Tá? Então, a gente vai calcular agora esse ciclo do teu ciclo desse ano. Então, como que funciona esse cálculo, né? Então, você vai pegar o dia do seu nascimento, vou dar um exemplo do meu, tá? Dia 7, eu faço aniversário no dia 7. Então, vamos lá, colocar 7. Eu faço aniversário em maio, no mês 5, então vou somar 7 e 5. E aí, é bem importante que você some e vá reduzindo o número. Então, por exemplo, 7 mais 5 vai dar 12. 12, ele passou. Lembra que eu falei que na numerologia a gente olha para as 11 áreas da consciência? Então, ele passou do 11. Então, eu vou somar 1 mais 2, que vai dar 3. Esse 3, eu vou somar com 6, que é o número do ano. E aí, 6, 7, 8, 9. Então, no meu aniversário, no dia 7 de maio, eu vou começar a vivenciar um ciclo de número 9. Até o dia 6 de maio, eu estou vivendo um ciclo número 8. Tá? Começou ano passado. Tá? Então, faz a tua soma aí. Você soma o dia, soma o mês e soma o número 6, né? Que seria 2022. A data do seu aniversário desse ano. Tá? Acho que, ok, deu para entender aí como é que funciona. Qualquer dúvida, perguntem aqui. Se, por exemplo, você faz aniversário no mês 12, você já soma 1 mais 2, 3. Se, por exemplo, eu fizesse aniversário dia 12 do 12, então, 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3, então deu 6. 6 mais 6 vai dar 12 de novo, vai dar 3. Então, um exemplo. Assim. Eu somo o dia, somo o mês e somo 6. E aí, a gente vai começar a olhar agora para, rapidamente, né, o que cada um desses números vai significar. Então, para quem essa soma deu 1 ou 10, né, quem quiser comentar, levantar a mão aí, quem deu o número 1 ou 10, comenta aí. Para quem essa soma deu o número 10, a gente, ou o número 1, né, a gente entende que é um ano de... O teu ciclo pessoal, né, que é quando você faz aniversário, ele
vai ser um ano de algo novo. Ele tem essa coisa que propõe algo novo, né, para a tua vida pessoal. Talvez você esteja querendo viver um ciclo de algo novo. Né? Talvez olhando um pouco para como se sentir seguro, né, em algo novo, algo inovador, né, esse impulso novo que você tem. E aí, né, para quem vivencia aí, pensa assim, você vivendo um ciclo 1, que você precisa de segurança, e quer algo novo, quer inovar, vem um ciclo de número 6 que te pede para ter muito essa mente focada, né? Então, quando a gente começa algo novo, ou busca segurança, a gente tem que ficar com muito medo, ou tende a ficar com a mente muito acelerada. Então, é mais importante ainda esse processo de se conectar com a tua mente, acalmar a tua mente, ter essa clareza, né? Principalmente para quem deu 10 nessa soma, a autoestima é mais importante ainda, que é o que vai refletir assim na tua radiância. Tá? Para quem essa soma deu número 2, quem teve número 2 aí, levanta a mão, dá um oi, manda o número 2 aí nos comentários. Ou o número 11 também, pode dar um oizinho, dizer eu. Quem teve essa soma, né, mês, dia e o 6 do ano, vai estar, a partir do aniversário, vivendo um ciclo pessoal que vai estar te colocando assim numa necessidade ou numa vontade de cooperar. Então, talvez você se sinta mais ainda a serviço das pessoas, ou até sentindo que outras pessoas te ajudam, né? É um ano bem interessante, assim, para que talvez peçam os seus conselhos, ou talvez você queira dar alguns conselhos. É sempre importante, né, para quem vive no ciclo pessoal, o número 2, trazer um equilíbrio, né? E também olhar para os relacionamentos, né, em geral, assim, né, o quanto que a gente às vezes está se colocando só para fora, né? Então, ter esse equilíbrio, né? Principalmente para quem deu 11 nessa soma, é interessante também se conectar muito com essa coisa que eu falei ali da oração, dessa entrega, né? Tem tudo a ver com o número 11. E aí, essa conexão do 6 e do 11 te coloca mais ainda nessa vibração de entrega, né? De oração, né? E até, às vezes, de se planejar, né? Porque tem a ver com o número 11 e com o número 6. E quem aí deu a soma 3? Nessa soma toda aí do aniversário? Me conta aí. Vai me contando aí, gente. Levanta a mãozinha. O número 3 no ciclo pessoal, então você no teu mundo interno, com o número, a soma 3, né, para esse ano, para esse aniversário, você vai sentir uma vontade de expandir, de crescer, uma necessidade, assim, de usar a criatividade, talvez. E até assim é bem importante a gente trazer assim essa conexão com a alegria quando a gente está vivendo o número 3, né, no ciclo pessoal. E como que isso se conecta com o número 6, né? Bom, tem várias questões. Primeiro, que o número 3 ele tem a ver com a mente positiva. Então, aquilo que eu falei lá no começo dessa força, desse poder da nossa mente sobre aquilo que a gente está vivenciando, é super importante. Então, trazer essa alegria, essa autoestima, né? E, assim, alegria não quer dizer não viver as coisas ruins, é muito pelo contrário, viver o suficiente com coragem aquilo que a gente não quer para se permitir um momento de alegria e não negar nada, né? Inclusive, pode ser que se a pessoa está com 3 meio subdesenvolvido, sinta muita raiva. E aí é importante pôr para fora essa raiva, para daí poder fluir na vida, né? E quem teve a soma, né, do ciclo pessoal número 4, o número 4 ele sugere assim, disciplina, organização,
sugere até, assim, uma conexão com o mundo material, assim, né, de se planejar e executar no material. Então, e o 4 também é um número super de trabalho, né? Então, pode ser que essa pessoa que no aniversário começa a viver um ciclo 4 e da sociedade inteira está vivendo o número 6, pode ser que ela se coloque mais a fundo ainda nessa coisa de trabalho e se afundando no trabalho, ficando meio workaholic ou só servindo. Então é importante, mais uma vez, a gente cuidar para não ficar rígidos quando está vivendo um número 4 e pensando assim que tá todo mundo nesse clima de trabalho, né? Cuidar para você não se perder, não se deixar de lado, né? Tudo aquilo que eu já falei, só reforçando alguns detalhes aqui para cada número. Para quem teve essa soma de número 5, né? Somou lá dia, mês e 2022, 5. O 5 ele já propõe assim uma versatilidade maior, uma necessidade de movimento, né? Quem teve 5, levanta a mão aí, dá um oizinho. E aí pensa assim, né? Se você está vivendo, vai começar a vivenciar no teu aniversário um ciclo 5 no teu pessoal, pode ser que você fique até meio agitado, até com a mente agitada, né? E aí é bem importante, assim, uma das coisas que ajuda a gente a acalmar muito a nossa mente também é dar vazão para essa energia toda, né? Às vezes fazer algum exercício, alguma prática que mexa com o corpo, né? É bem importante também, né? É um ano bem legal para comunicar com clareza. Então, como está a comunicação? A mente está clara o suficiente para apoiar essa comunicação do 5, então tem essa integração, né, de mente e comunicação. Bom, para quem começa o ano 6 e vai fazer, que a soma deu 6 também no ciclo pessoal, se teve alguém aqui, assistiu a live certíssima, né? Porque tudo isso que eu falei do começo ao fim vale em dobro para você, tá? Porque se o teu ciclo pessoal é 6, no ano 6, então é super forte essa coisa mesmo de cuidar da mente, de, né, servir ao quê, mas também ter esse momento pessoal de silêncio, de oração, de conexão, né? Alguém aí teve a soma número 7? Se tiver alguém, me conta, me fala. Muito bem. Eu acho que meus comentários pararam aqui, por isso que eu não estava vendo vocês. Teve, agora que eu vi, a Valise deu 7, a soma que deu 16 aqui. Agora que eu vi vários comentários, por isso que eu não estava vendo os comentários de vocês. Vamos lá. Então, para quem deu 7... Peraí, estou fazendo uns cálculos aqui. Ai, gente, eu na live não vou conseguir calcular. Minha mente, ela toca meio difícil nos cálculos aqui. Mas, enfim, pelo que eu vi, a Valise deu 16, que dá 7. Então, eu vou falar agora do 7. A Leandra, deixa eu ver, deu 7, 7, 14, 5 mais 6 deu 11. Então, Leandra, para você é super importante esse momento de conexão, oração, né? Olhar para até assim para as parcerias, né? Que a gente tem na vida. Célia deu 11 também. Muito bem. Tá, Ju, a tua só inicia em dezembro, então, assim, em dezembro inicia isso. Pensa na tua numerologia, no teu ciclo desse ano, tá? No teu ciclo que começou em dezembro do ano passado, que daí a soma seria 2021. Até dezembro, você vai estar vivendo o ciclo do teu último aniversário, da data do seu último aniversário, né? Se você quer saber o ciclo que você está vivendo agora, você soma a data do seu último aniversário. E para saber do próximo, digamos assim, do aniversário que você já fez ou vai fazer esse ano, você soma com o 2022, tá? Muito bem. Ia falar do 7, né?
Para quem está vivendo o ciclo 7, no nível pessoal, ele traz muito assim, essa coisa de se interiorizar. Eu estou vivendo um ciclo 7, porque eu fiz aniversário. Ah, não, estou vivendo um ciclo 8. Já passou, estou perdida. Mas assim, eu senti bem forte no ano que eu estava vivendo o ciclo 7, uma necessidade de ficar mais na minha, sabe? Então, o 7, ele tem muito essa coisa assim de te colocar mais na tua própria essência, de te colocar mais assim na introspecção, no estudo de você mesma. Então, com o 6 vibrando para todos e o 7 vibrando para você, vai te trazer muito mais essa necessidade de silêncio, né? Que eu falei que é importante para você, vai ser redobrada essa necessidade de silêncio, do momento de se cuidar, do momento para você, né? Muito bem. Alguém aqui teve a soma 8? Eu estou vivendo o ano 8, né? Ah, tá, Lúcia, agora que eu vi que você falou do 10 teu, a Lúcia, falei lá no comecinho, bem importante a autoestima, tá? Autoestima, segurança. A minha soma em maio do ano passado deu 8, eu vou viver ela até dia 6 de maio, né? Estou vivendo o ciclo 8. E o ciclo 8, ele é um ciclo de muito trabalho também, né? Quem mais aqui está vivendo um ciclo 8, que a soma deu 8? Então, assim, é um ciclo até assim da gente olhar para aquilo que pode nos trazer prosperidade, para aquilo que pode nos trazer conquistas, naquilo que a gente realmente deseja na vida, pensando que conquistas e prosperidade não é dinheiro só, às vezes aquilo que faz o nosso coração vibrar, né? Isso é importante. E aí, para quem está vivendo o ciclo 8 no nível pessoal, é bem importante atentar também para a saúde. E como eu falei lá do número 6, tudo vibrando no número 6, até a Ana Felícia falou aqui que está vivendo o número, que o teu ciclo desse ano é 6. Então, para você, do início ao fim, tudo que eu falei é redobrado, tá? E para quem está vivendo o número 8, principalmente a questão da saúde e do impacto da tua mente na tua saúde pessoal, tá? E aí, por último, né, ciclo 9. Alguém aqui vai dar com a soma 9, né, no total? Quando eu fizer aniversário, dia 7 de maio de 2022, eu entro no ciclo 9. E o ciclo 9, ele é um ciclo pessoal de muitos fechamentos, conclusões, de rever, de, tipo assim, fazer uma limpeza para depois, quando no próximo ciclo, começar tudo de novo. E aí, o que é importante para quem começa a viver um ciclo 9, quando o planeta está vibrando no número 6, é ter esse silenciamento da mente, essa mente clara o suficiente para você conseguir enxergar o que realmente vai e o que realmente fica, né? Para você lidar com a tua vida, com as coisas, os fatos que acontecem de maneira objetiva e desapegada até, né? Se conectando com aquilo que é permanente, né? Então, lembra que eu falei que o 6 tem essa conexão com a espiritualidade, com aquilo que é atemporal, né? O 9, ele também tem essa conexão, assim, de intuição, né? De se conectar com aquilo que vai além do que tem fim. E é isso aí. Deu para entender, gente? Tem alguma dúvida até aqui? Ficou clara a numerologia de vocês? Eu fiz uma confusão aqui nos comentários que eu demorei para ver, mas acho que tudo ok, né? Todo mundo entendeu a sua. Se depois tiver alguma dúvida também, manda ali nos comentários que eu respondo com todo carinho. E para a gente fechar essa live, eu gostaria de convidar todos vocês a fazer uma rápida meditação. É uma meditação que ela vai ativar bem a glândula pituitária, ela é super legal, assim, se você sentir, assim, até ela é uma meditação recomendada para fazer antes de dormir, porque ela ajuda a relaxar,
né? Então, vamos lá, vamos só para a gente fechar essa conversa, fechar com essa meditação para, né, interiorizar e que tudo isso que a gente conversou muito rapidamente possa ser bem claro, tá? Então, vamos lá. Antes da gente iniciar essa meditação, fecha os teus olhos um pouquinho. Observa como está a sua mente, observa como está o seu estado interior, como que você está se sentindo. Reconheça teus pensamentos, tuas emoções nesse momento, sem julgar nada, sem esperar nada, apenas trazendo esse momento de presença, de conexão. Se observe tua postura, sinta, independente de onde você está sentado, observe os isquios voltados para baixo, se precisar se ajeita aí na cadeira, se ajeita aí onde você está. Sinta a tua coluna se alongando, como se um fiozinho lá no topo da cabeça desse um puxãozinho e colocasse tudo no lugar. Relaxa os ombros, deixa o peito aberto e os ombros relaxados. Relaxa a face, suaviza. Às vezes a gente tem tensão na face, suaviza tudo agora. Com os olhos fechados, foque o olhar no pontinho entre as sobrancelhas. Comece a respirar mais lentamente, inspirando e exalando devagar. Escute o som da tua própria respiração. Se você fizer isso 1 minuto todos os dias, vai dar uma grande diferença. E agora que a tua mente deu uma aquietada, nós vamos abrir os olhos de novo para entrar na postura que a gente vai fazer nessa meditação. Então, a gente vai fazer assim. Você vai dobrar os dedos, colocando assim a pontinha dos dedos, tocando levemente aqui essa almofadinha, tá? Ou às vezes algumas pessoas não encostam, deixa o quanto for próximo dali. E a pontinha dos dedos, você vai tocar elas, mas assim, é bem importante que a falange aqui do dedo esteja relaxada, não pode estar tensa, dura. Relaxa, toca aqui e vai deixar isso bem na altura da tua testa, tá? Olha para a pontinha dos seus dedos, polegares. Tenta deixar o ombro relaxado. Grava na sua mente os seus dedos, a ponta dos dedos. Grava a coloração dos dedos, das unhas. Perceba que a pontinha dos dedos que se tocam, elas podem ter ficado mais esbranquiçadas. Grava isso. E agora fecha os olhos. Foca o olhar no ponto entre as sobrancelhas e continua mentalmente visualizando essa imagem que você gravou, da pontinha dos seus dedos. Continua aí, respirando lentamente, inspira devagar, exala devagar e mantenha o foco mental nessa imagem dos seus dedos que você visualizou.
E aí faça uma inspiração profunda, ainda na postura. Exale, abra os olhos, veja se a imagem que você tinha na sua mente ainda é a mesma da que você viu. Olha lá, reconhece de novo. Inspire mais uma vez. E exale soltando as mãos. Pode deixar as mãos em Gyan Mudra, pontinha do indicador e polegar juntas. Relaxa as mãos sobre os joelhos, sobre as pernas. Feche os olhos agora e apenas acalma os braços, acalma os olhos, acalma a respiração. Se observe. E então, lentamente vai abrindo os olhos de novo, voltando a se perceber, se observar aqui e agora. A gente fez a meditação por um tempo curtinho, você pode fazer mais vezes, se você sentiu que foi bom para você, fazer até por mais tempo, por até 11 minutos, por exemplo. Começa, a gente fez 2 minutinhos, você pode ir aumentando gradativamente, e ela é uma meditação recomendada para fazer à noite, especialmente antes de dormir, pode te ajudar bastante. E é isso. Então, agradeço demais pela participação de vocês, fico bem feliz de ver vocês aqui junto comigo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou super à disposição. Me chamem que a gente conversa. Um beijo para todos. Muito grata. Boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau.